Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram uma esponja e pondo-a sobre um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Só até aí, você pode ficar com a Bíblia aberta ou permanecer fechada, como queira. Olha para mim, por favor. Era mais uma quinta-feira. Era mais um dia, como todos os outros dias. Nada de especial aconteceu. Jesus acordou junto com os seus discípulos e, como de costume, alguém se aproximou dele e disse: mestre, qual será a nossa missão? Em qual cidade nós vamos entrar para anunciar as boas novas? Jesus olhou para o discípulo e o seu olhar disse ao discípulo que ele estava diferente. O seu olhar perdido, como se ele não estivesse ali, como se não estivesse no calor daquele assunto. Jesus dá alguns passos, olha para trás e diz ao discípulo: chama os outros 11, reúne todos aqui, porque eu tenho um direcionamento para dar a vocês. Os discípulos se reuniram. Jesus se pôs de pé no meio deles e disse: hoje nós vamos fazer uma ceia. Nós faremos uma festa. Dos presentes, ele separa 2 discípulos, João e Pedro, e diz: vocês 2 vão entrar na cidade. Na cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Vocês vão seguir esse homem. E na sala que ele entrar, vocês entram juntos. E avisa para o dono que chegou a hora do seu mestre usar o cenáculo. Pedro e João obedecem. João prepara o ambiente da ceia. Pedro prepara a mesa. E depois de formar todo o ambiente, eles convidam os outros 10. Os discípulos entram no cenáculo. E sentados na mesa da comunhão, alguém vai iniciar uma conversa que vai chocar o mestre. Na mesa da ceia, alguém disse: quem dentre nós será o maior no reino dos céus? Depois que Jesus deixar de caminhar conosco. Nesse exato momento, Jesus entrava no cenáculo.
E ouvindo o teor da conversa, ele toma uma atitude que mexe com os presentes. Ele tira o seu traje, veste um avental que já estava dentro do cenáculo, se aproxima dos 12, e a sua atitude diz: eu vou mostrar a vocês quem vai ser o maior no meu reino. O maior no meu reino não é aquele que é servido, mas o maior no meu reino é aquele que serve. Ele diz: eu vou lavar os seus pés. Ele lava os pés dos 11, dá um banho em Pedro, senta na mesa da ceia e fica em silêncio. O silêncio começa a mexer com os discípulos. E Jesus, percebendo o desconforto e o clima que está no ambiente da ceia, ele rompe o silêncio com uma frase que desconcerta todo o cenário. De uma maneira áspera, impetuosa, ele grita: o traidor está entre nós. Quando ele acaba de falar uma série de conversas entre os 12, quebra o silêncio da mesa. Uns olhavam para os outros e diziam: quem será que vai trair o mestre? Jesus, percebendo a dúvida entre eles, disse: aquele que eu entregar um pedaço de pão molhado, esse vai me trair. Os discípulos estavam tão dispersos, tão aéreos, que ninguém conseguiu perceber que Judas iria trair Jesus logo depois daquele ambiente de comunhão. Jesus celebra a ceia, e depois de entregar o seu sermão, ele levanta os 12. E Marcos, Mateus e Lucas diz que ele toma uma atitude que nunca havia tomado. Ele canta um hino. Eu não faço ideia qual foi a letra, nem o que dizia os detalhes da música, mas eu não tenho dúvida que jamais os discípulos esqueceram daquilo que ele cantou antes de sair do cenáculo. Eles vão caminhando, era por volta da meia-noite, e quando chega na entrada do jardim, Jesus olha para trás e percebe que dos 12 que eles seguiam, agora só tem 11. E que Judas aproveitou a escuridão da noite, e uma bifurcação no meio do caminho, e foi fazer aquilo que estava proposto dentro do seu coração. Jesus olhou para os 11 e percebeu que dos presentes ele só poderia contar com 3. Então chama Tiago, João e Pedro e os convida para orar com mais profundidade. Jesus se aproxima dos 3, e aquele que era acostumado a orar pelos discípulos pede oração. Ele diz: ore por mim, porque a minha alma está angustiada. Jesus vê a timidez dos discípulos em orar, e vendo aquela cena, ele chega à mais terrível conclusão que o homem pode chegar. Ele percebe que tem horas na vida do homem que esse precisa passar sozinho. A verdadeira oliveira estava entrando no lugar da prensa, e ele é chamado de verdadeira oliveira
porque existiam outras oliveiras que mentiam. E não sou eu que afirmo isso. É o profeta Abacuque quando disse: ainda que o produto da oliveira. Quando era que o produto mentia? Era quando o agricultor entrava no campo, via todas as suas plantações de oliveiras e os seus frutos. Então ele dizia: esse ano eu vou extrair muito óleo, muito azeite, pois eu tenho muitos frutos. Então tirava a azeitona, levava para ser prensada. Mas na hora da prensa, ao invés de sair de dentro dela o óleo, o fruto mostrava a sua carne. Então o agricultor dizia: o produto da oliveira mentiu, pois na hora que eu pressionei não tinha óleo, mas tinha carne. Quando Jesus entrou no Getsêmani, essa era a expectativa do diabo, que ele mostrasse o seu lado carnal, que ele desistisse do seu propósito. Foi por isso que os seus poros se abriram e começaram a sair suor, depois gotas de sangue. Era ele sendo prensado do Getsêmani. E à medida que o seu sangue caía na terra, o pai mandava uma mensagem para o diabo dizendo: nessa batalha nós não vamos te vencer com óleo, mas nós te venceremos com sangue. Prostrado no jardim, eu penso que ele começa a enxergar o sofrimento da cruz. E enxergando tudo, ele olha para o céu e diz: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas eu penso que os seus sentidos e o seu poder divino se aflora. E ele começa a enxergar dias, anos, meses depois da cruz. Depois da cruz ele enxerga a restauração de Pedro. Depois da cruz ele enxerga a igreja primitiva de pé. Ele enxerga 5.000 homens sendo batizados no Espírito e com fogo. Ele enxerga o ministério de Paulo, enxerga a igreja de Corinto no ápice da sua espiritualidade. E quando ele junta tudo isso, ele percebe que vai valer a pena. Então ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele se levanta com uma força, se aproxima dos 3, depois dos 8, e diz: ninguém ora mais, não precisa. O traidor está entrando no jardim, e está chegando a hora de eu ser levado. Quando ele acaba de falar, Judas entra no Getsêmani, com aproximadamente 250 soldados romanos, todos eles armados com espadas, com escudos, preparados para uma guerra. Mas quando sobem, eles conseguem ver 11 homens sentados e um de pé ensinando. Então alguém toca em Judas e diz: Iscariotes, dentre esses, quem é Jesus o Cristo? Pois em nenhum deles eu vejo aparência ou formosura. Judas disse: aquele que eu der um beijo, esse é Jesus de Nazaré. Judas sai rompendo e atrapalhando a reunião dos 11. Dá um beijo nele. E quando ele está indo embora, 2 dos evangelistas dizem que Jesus o chama de amigo, como se dissesse: não importa o que você fez, Judas, você continua sendo meu amigo. Amarraram seus braços, amarraram seus pés, levaram ele para a casa de Anás, o sacerdote que estava aposentado, mas tinha influência. Anás interroga Jesus, o culpa pelo pecado de blasfêmia, e como não podia sentenciar, pois não estava no exercício do seu ofício, manda Jesus para a casa de Caifás, o sacerdote em exercício. Caifás interroga ele, o culpa pelo pecado de blasfêmia, e como pecado religioso não cabia sentença, mandou Jesus para ser julgado pelo Sinédrio. Jesus foi julgado por 70 homens e foi culpado pelo pecado de insurreição, e como o Sinédrio não podia sentenciar, mandou ele para o governador da Judéia, Pilatos. Pilatos interroga ele, e quando vai aplicar a sentença, a sua esposa se aproxima e diz: Pilatos, não toca nesse homem, porque eu sonhei com ele
ele a noite inteira. Pilatos teme. Se lembra que Herodes está em Jerusalém porque é Páscoa. Então pega Jesus, manda para casa de Herodes. Herodes bebeu a noite toda com amigos e tenta debochar do mestre, dizendo: estão espalhando pela Judeia, Jerusalém, que você é rei. Ele responde: é verdade, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Herodes pega ele e devolve para Pilatos. Jesus vai entrando pelo pátio. Pilatos vê ele entrando e nesse momento um temor caiu sobre ele. Naquele momento ele descobre que Jesus é inocente, mas precisa obedecer a ordem de Herodes. Então chama 70 homens do Sinédrio, 30 testemunhas, e coloca Jesus na praça principal da fortaleza Antônia. Nesse momento amarram suas mãos, tiram sua roupa, deixam ele seminu. Pilatos se põe no meio e com a mão levantada chama 3 soldados. 3 soldados se aproximam, cada um com um instrumento na mão chamado azorrague, todos feitos de tranças de couro, na ponta esferas de ferro com pedaços de ossos, que poderia esmiuçar uma madeira de acácia. Com seu corpo encurvado, Pilatos baixa as mãos e dá ordem para o primeiro golpe. O primeiro golpe dado pelo soldado abre 32 cortes na região dos seus ombros, e a sua pele interna, externa, ficou descoberta. Na visão de Lois, no seu livro Enciclopédia Bíblica da Vida de Jesus Cristo, diz que o segundo soldado bate no mesmo lugar, e batendo no mesmo lugar não abre 32 cortes, mas aprofunda os primeiros, e a sua pele interna estava descoberta. O terceiro soldado bate no mesmo lugar, e batendo no mesmo lugar, os seus ossos ficaram expostos. Do quinto açoite em diante, eles começaram a bater simultaneamente. Os açoites pegam pelos braços, pelos pés, em parte do seu abdômen, em seu antebraço. E como ovelha muda, ele fica em silêncio. Desamarram suas mãos. Ele cai em cima da sua própria poça de sangue, totalmente desacordado. 2 soldados levantam ele. Pilatos encara e diz: lança dentro de um cárcere. O chefe da guarda disse não. Ele disse que é rei, e todo rei precisa de uma coroa. Desceram uma coroa de espinhos. E detalhe, a coroa que a gente vê por aí nos filmes não foi a coroa que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado nos moldes romanos, e a coroa de um rei romano não cobre sua fronte, mas cobre todo o seu couro cabeludo, como se fosse um capacete. Desceram uma coroa de espinhos, só que ninguém mediu a sua cabeça. Quando percebeu que a coroa não entrava, um soldado disse: pega um caniço de isopo, bate na sua cabeça sobre a coroa, até que os espinhos possam perfurar o seu couro cabeludo. Nesse momento ele poderia ter gritado, ter dito para, mas nada disso ele fez. Era tudo que Satanás queria, que ele mostrasse fraqueza. Mas como ovelha muda, ele fica em silêncio. Pega uma roupa púrpura, cor de escarlate, roupa de senador, cobre o teu corpo. Um soldado com um tapa no seu rosto coloca uma placa com uma frase: esse é Jesus, rei dos judeus, em 3 línguas. Enverga um cedro, coloca na sua mão direita e diz: agora você está pronto, rei do judeu, pode reinar. Pilatos diz: liberta o prisioneiro. Os guardas gritam: não, a multidão quer que ele seja crucificado. É nesse momento que o mensageiro se aproxima e apresenta a Pilatos a proposta da Páscoa, que na Páscoa libertava um prisioneiro. Então diz: coloca o pior dos revolucionários e ladrão, Barrabás. Eu tenho certeza que a multidão vai absolvê-lo. Então Pilatos absorve a ideia, pega Jesus e Barrabás, leva para o pavimento de pedra, lugar do juízo,
De um lado Jesus, do outro Barrabás. Ele grita: quem vocês querem que seja crucificado? Jesus o Cristo ou Barrabás o ladrão? A multidão enfurecida de ódio, comprada pelos soldados romanos, começa a gritar, a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Eu penso que ele abre os olhos aqui e é capaz de enxergar a mesma multidão que um dia ele alimentou com pão e peixe. Quem sabe os paralíticos que foram curados em Jerusalém, os leprosos, os cegos. Mas tudo que ele escuta é uma voz dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Tiram ele dali, arrancam um tecido que cola ao seu corpo. As feridas voltam a ficar abertas. Pegam o pentábulo da cruz, que pesava cerca de 50 quilos, coloca nos seus ombros, e ele vai caminhando pela via dolorosa rumo ao Gólgota. À medida que ele caminha, a madeira da cruz vai tocando em sua pele. As chagas se foram abertas, com os açoites do azorrague começa a se abrir de novo. Já tem quase 8 horas que ele não come, que ele não bebe. Ele vai caminhando e chega um momento que ele não aguenta. O pentábulo da cruz cai nos seus ombros. Aí um soldado se aproxima, com uma bota de ferro, vestido para festa, dá um chute no seu abdômen e diz: levanta, rei do judeu. Ele percebe que Jesus não vai levantar. Então ele começa a procurar no meio da multidão alguém que possa ajudá-lo. É aí que na entrada de Jerusalém ele vê um homem, Simão de Cirene, entrando em Jerusalém para cultuar no altar dos sacerdotes na festa da Páscoa. Todos nós sabemos que na festa da Páscoa o sumo sacerdote tirava todo o sangue do cordeiro, colocava dentro de uma bacia, depois pegava uma esponja, ensopava desse sangue e jogavam naqueles que estavam na ponta do altar. Simão Cirineu estava entrando em Jerusalém na visão de Champlin para receber a gota do sangue do cordeiro lá no altar dos sacerdotes. Mas quando ele foi levando a cruz que Jesus levava, o sangue de Jesus começou a tocar no seu corpo, em sua pele, em sua roupa. Quem sabe ele disse: esses homens acabaram com o meu culto. Eu estava indo cultuar com os sacerdotes, mas ele não sabia que o sangue que caía sobre ele naquele momento era o verdadeiro sangue do Cordeiro. Às 7h30 deitam ele na cruz. Vocês sabem muito bem que a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Vocês também sabem que os furos do madeiro eram feitos antes, para que houvesse facilidade na entrada dos cravos. Esticaram a mão esquerda e com um cravo de 3 a 4 centímetros pregaram a mão esquerda, 4 marretadas, 2 para passar a mão, mas 2 para atravessar o madeiro. Esticaram a mão direita, e quando esticaram, Lois disse que a mão não chegou ao lugar do furo. Então o soldado teve a ideia: 6 homens seguram seu corpo, 3 homens puxam seu braço, até que os seus ombros possam ser deslocados, não quebrado. Esticaram o braço com um cravo de 3 a 4 centímetros, 4 marretadas, 2 para a mão, mas 2 para o madeiro, um pé em cima do outro, e entre os ossos do pé um cravo de 5 a 6 centímetros, 6 marretadas, 2 para o primeiro pé, mas 2 para o segundo pé, mas 2 para atravessar o madeiro. Às 8 horas da manhã levantam ele na cruz, do seu lado 2 ladrões. Um olhar para ele e diz: se tu és o filho de Deus, desce daí, salva-te a nossa vida. O outro diz: cale a boca, nós estamos aqui porque pecamos, mas esse homem nada fez. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: em verdade vos digo que ainda hoje nós vamos inaugurar aquele lugar. Nesse momento ele olha para baixo e percebe que de uma multidão que ele seguia, só tem 5 que ele conhece: Maria Madalena, Maria sua mãe, a mulher de Clopas, João discípulo amado, e uma mulher que sustentava o seu ministério com ofertas. Nesse momento ele diz: tenho sede. Um soldado pega uma esponja, molha numa bacia de vinagre, prende num caniço de isopo. Quando bota na sua boca, ele percebe que não é água, é
vinagre e que Satanás está tentando fazer com que ele quebre uma de suas promessas. Quando ele disse na mesa da ceia: eu nunca mais beberei do suco da vide até que eu volte outra vez. É neste momento que as trevas vêm sobre Jerusalém. Eu penso que potestades e principados se reúnem e começam a discutir a missão do Gólgota. Quem sabe o príncipe dos demônios que liderava aquela missão chama os seus subordinados e diz: qual é o cenário de Jerusalém? Então um levanta e diz: o Filho do Deus vivo está na cruz, preso lá no Gólgota. Ele diz: não é possível. O que foi que vocês fizeram para tentar impedir? Então um levanta e diz: humilhei na casa de Pilatos. E o que ele fez? Ele não desistiu. O outro diz: coloquei a coroa de espinhos na sua cabeça. E o que ele fez? Ele não desistiu. Coloquei a roupa púrpura. E o que ele fez? Ele não desistiu. Arranquei sua pele. E o que ele fez? Ele não desistiu. Enfiei a lança. E o que ele fez? Ele não desistiu. As placas tectônicas se chocam. O véu do templo se rasga. Ele grita: Pai, está consumado. Ele tinha tudo para abandonar o que Deus tinha com ele, o que o Pai planejou para ele. Ele não precisava sofrer por nós. Tinha motivos de sobra para abandonar, e ele não desistiu. O que eu venho dizer para vocês de maneira muito simples, e para o pastor Darlan, é que nós não podemos desistir de nada que Deus colocou em nosso coração. Segue em frente na caminhada. Não importa quem tente te parar, segue em frente. Não importa quem tente te imobilizar, segue em frente. Não importa os contratempos que está aí dentro de você, segue em frente. Não importa o que aconteça na caminhada, você não tem motivos para abandonar o que Deus te deu hoje. Você não tem motivos para abandonar o que Ele colocou em tuas mãos hoje. Me deu um motivo maior do que os cravos, me deu um motivo maior do que a lança, me deu um motivo maior do que os açoites. A palavra de ordem hoje, igreja, é: não desista, segue em frente, não para, não para. Você pode se pôr de pé comigo? Encerro de pé. Pode vir, Moisés. Pode vir. Você vai de maneira muito simples segurar a mão de alguém. Por favor, se for do seu, se não for lhe constranger, se não for deixar desconfortável, segure a mão de alguém. Segure forte, com força. Enquanto você segura a mão dela, a mão dele, você diz: a gente não vai parar.